E hoje é dia de falar da nossa intimidade em um dos quadros mais queridinhos do nosso Ver Mais. Hoje é o dia do quadro Saúde da Mulher. A nossa campeã de audiência aqui no Ver Mais, a doutora Marinês Pagano Gasparini, já está aqui com a gente para tirar suas dúvidas. Então faz o seguinte, participa com a gente através do nosso WhatsApp, que é 4888226543. Doutora Marinês, estava com saudade da senhora. Tudo bom? Boa tarde. Campeã, acho que Campeã não, né? de audiência, sim. O povo adora a senhora. Tudo bom, gente. Fala sobre intimidade na maior facilidade, né? E todo mundo entende isso que é importante, né, doutora Então, Marinês? isso é tão simples, não é? é? Simples, porque né? é simples que a gente fala. Então, doutora Marinês, já tem muita gente mandando pergunta, mas hoje eu vou começar com um assunto que eu vejo que tem muita mulher hoje em dia que vem sofrendo com isso, né? Endometriose. O que seria essa endometriose quando ela é diagnosticada? Então, endometriose, endométrio é o nome daquela mucosa, aquela pelezinha que a gente tem dentro do útero, e aquilo é o que todo mês cai e é a menstruação. Isso se chama endométrio. Endometriose é quando essa pelezinha aparece fora do útero, ou na trompa, ou no ovário, ou mesmo dentro da barriga. É como se tu tivesse um pedacinho de sobrancelha que, em vez de nascer aqui, nascesse aqui embaixo. É isso. É um pedacinho do endométrio que aparece, que se cria fora do útero. Certo? Isso é endometriose. Quando isso está dentro do útero, porque ele pode invadir um pouquinho o músculo do útero, aí se chama adenomiose. Tá? Isso então, pode prejudicar na hora de uma tentativa de gravidez, por exemplo? Então, dependendo do local onde esse endométrio se instala, ele pode prejudicar, porque ele pode se instalar na trompa. Se a trompa é um caninho por onde passa o óvulo e por onde passa o espermatozoide, que vai encontrar vão se encontrar e começar a gravidez. Então, se esse endométrio se instala ali, ele entope essa trompa e aí então não dá para... Isso é um dos locais. Outras vezes ele se instala dentro da barriga e vai se grudando uma coisa na outra, o intestino se gruda na trompa, no ovário, e dificulta também a movimentação dos órgãos lá dentro, dificultando a gravidez. Isso é que pode acontecer. E qual seria a causa? Na verdade, a cura disso, se existe, é através de remédio? O que é? Bem, a causa a gente não sabe exatamente qual é. Parece que tem a ver com as mulheres que antigamente, as mulheres menstruavam muito pouco, né, Grazi? Por quê? Porque elas engravidavam muito. Então, esse sangue, que às vezes que tem que sair lá por baixo pela vagina, ele volta pela trompa, e aí quando ele volta é que instala esses foquinhos. Isso é uma das coisas. Tratamento, existem tratamentos sim, existem vários tratamentos com medicação, existe tratamento com exames que a gente faz e cauteriza esses vasos, esses focos lá dentro. Então depende de cada mulher, depende de cada estágio, porque essa endometriose tem estágios, depende de cada estágio em que ela estiver para se fazer esse ou aquele tratamento. Certo. Lembrando que você pode participar aqui através do nosso WhatsApp, que é 4888226543, manda sua mensagem e, é claro, a doutora Marinês responde ao vivo para você aqui. Vamos lá, vamos para a primeira pergunta aqui. Doutora Marinês, ela pergunta assim, ó, tô tentando engravidar já faz algum tempo, mas não tô conseguindo. Qual seria a primeira providência a tomar? Claro, além de ir no médico, ela já parou de tomar anticoncepcional, quais são os caminhos que ela deve seguir? Então, a primeira coisa é fazer uma consulta. Primeiro é ver quantas vezes está tendo relações para ver se tem relações que chegam para que se engravide. Porque às vezes as pessoas têm assim 1 ou 2 relações por mês e aí não pega o dia certo, certo? Segundo, tem que levar o companheiro junto. Por quê? Porque nem sempre o problema é da mulher. Os homens também têm baixa de espermatozoide, tem espermatozoide que não anda direitinho como deveria, tem alguns que não produzem espermatozoide nenhum. Então, essas coisas todas têm que ser vistas. Agora, tem que fazer uma pesquisa para ver qual é o motivo. Que esse seria o primeiro passo. E esse é o primeiro passo, consulta. Hoje a gente tem clínicas... A idade influencia, doutora Marinês? A idade influencia. Depois dos 35 anos, a gente começa a ter uma diminuição da fertilidade, né?
Então, influencia sim. Quase que a idade ideal para ter filhos é dos 20 aos 30. Claro que isso hoje está muito mudado, mas a natureza ainda não entendeu que a gente precisa trabalhar, precisa se formar e uma série de coisas e que isso então retarda a gravidez, né? Certo. E claro, agora tem mais uma pergunta aqui, vamos perguntar. Agora com relação, por exemplo, ela diz que foi fazer uma mamografia, descobriu alguns nódulozinhos, está preocupada. Assim, existe alguma diferença, doutora Marinês, questão de hoje a gente está no mês, né, Outubro Rosa, isso é muito importante a gente orientar as mulheres, né? Exato. Qual é o primeiro passo? Descobriu aquele nódulozinho, fez a mamografia, ou tem que ser também a diferença da mamografia para o ultrassom da mama também tem uma certa diferença? É isso? O que Tem, às vezes as mulheres dizem assim, olha, então, né? as mulheres dizem, eu não quero fazer mamografia porque aperta muito e tal. Gente, quanto mais muitas vezes a gente aperta, melhor a gente vê. Por quê? Porque a mama é como se fosse uma árvore, certo? Então, essa árvore é cheia de galhos. Quanto mais a gente separa os galhos, mais a gente consegue ver entre os galhos. Então, a queixa do apertar da mamografia é exatamente para poder separar bem as glândulas que a gente tem para poder ver. A mamografia vê um tipo de imagem, vê muito melhor, por exemplo, coisas sólidas, calcificações que são extremamente importantes para que se tenha um diagnóstico. Isso é uma coisa, a mamografia. O ultrassom vê melhor coisas líquidas, então é por isso que a gente reúne os dois métodos. Por quê? Porque eles são métodos complementares, um ajuda o outro a ver algumas coisas. E outra coisa, gente, não vamos esperar ter um carocinho para procurar, né? Hoje em dia a mamografia consegue ver coisas, consegue ver imagens que a gente palpando a gente não consegue. Né? Então, é muito importante a gente fazer o exame, a gente, às vezes, até mais do que palpar a mama, a gente ir para o médico fazer uma mamografia ou um ultrassom, né? Tá, porque certo. se vê coisas com mais precisão. Não só com mais precisão, mas coisas que a gente ainda pode resolver. Quando um tumor tem 1 centímetro, já é um tumor maior que nos traz mais problemas. Certo. A Arlete está perguntando aqui, tem o sangramento com cólica. O que seria isso? Se não é a menstruação, né, que geralmente é isso, ela está dizendo que ela tem sangramento com cólica, mas não é a menstruação. Tem que ir para o médico, não tem jeito, né? Porque sangramento com cólica tem várias causas. Pode ser, por exemplo, uma gravidez iniciando, pode ser uma ameaça de aborto, pode ser uma pílula que está esquecendo de tomar, pode ser algum tumorzinho, alguma coisa. Então, assim, não tem uma regra. Tem que ir lá no médico e olhar o que é. O jeito é a consulta mesmo. Doutora Marinês, muito obrigada pela sua participação hoje. Passou rapidinho, boa tarde, né? Gente. A gente fala muito, né? Passa rápido. Tá certo. Tchau, gente. Obrigada, viu?